Num estudo feito lá na Índia, gente, lá na Índia, em 1924, foi pedido para que algumas mães elas classificassem as qualidades que elas mais desejavam nos seus filhos. E aí no topo dessa lista estava o quê? Conformidade e obediência absoluta. Ou seja, conformar-se, né? Um filho que conforma com o que os pais falam e obedece aquilo ali absolutamente. Então isso estava no topo das qualidades que essas mães desejavam para os seus filhos. Daí, 50 anos depois, mais tarde, essas mesmas mães, elas repetiram, tá? A pesquisa. E aí, sabe o que elas colocaram lá no topo, em primeiro lugar, gente? Elas colocaram o seguinte, que elas queriam, né, as qualidades que elas desejavam nos filhos delas, eram o que, gente? Autonomia e independência. Olha só, autonomia e independência. Primeiro elas queriam, quando elas, né, estavam lá com os bebês pequenos, elas queriam o quê? Conformidade e obediência absoluta, porque elas acreditavam que aquilo ali era o certo. Então, meus filhos têm que se conformar com aquilo que eu falo e devem me obedecer absolutamente. Assim elas queriam. 50 anos mais tarde, elas dizem o quê? Que as qualidades que elas mais desejam é autonomia e independência. E aí cabe a nós agora uma reflexão, tá? Não é um julgamento, mas uma reflexão. Será que a gente também, enquanto pais, a gente está se comportando dessa maneira? Será que a gente está olhando para os nossos filhos e querendo que eles sejam conformes, né? Que eles nos obedeçam, sejam obedientes absolutamente, que eles sigam à risca tudo aquilo que a gente quer, que a gente coloque eles, como se diz, no trilho ali, na linha, em cima da linha? Ou será que a gente quer criar filhos que sejam autônomos e independentes? Então essa é uma pergunta que vai aí para vocês aí que estão me assistindo, que estão aí me assistindo. E é também, gente, uma reflexão que eu trago, uma mensagem que uma seguidora minha deixou lá no YouTube. Ela tem 26 anos, né? É totalmente independente, já fez faculdade, já tem o serviço dela, já tem condições de ter a casa dela, as coisas delas, porém a mãe não aceita, a mãe não admite que ela tenha o próprio lugar dela, que ela saia da casa da mãe. E aí ela veio me perguntar o que eu posso fazer, né? Minha mãe não me deixa sair de casa, ela me deixa insegura porque ela fala que eu não vou dar conta. E aí? A primeira coisa assim que eu orientei ela seria o que? O diálogo, gente. É conversar, fazer o quê? Igual a gente faz com as crianças, né? A gente faz acordos. Então eu falei para ela, faz um acordo com a sua mãe, porque a idade ela já tem. A independência financeira ela já tem, condições de sair de casa ela já tem. Mas por trás disso também a gente teria que verificar o quê? Será que existem crenças ali dessa mãe que está limitando ela de deixar a filha ir para o mundo? Será que essa mãe sempre criou essa filha numa redoma, que agora passa essa insegurança para a filha e não deixa ela ir para a vida, sendo que ela tem condições para isso? Porque foi o que a filha me falou, né? Eu tenho total condições de ter a minha própria casa, de ter as minhas coisas e de me sustentar, né? Então assim, eu orientei ela primeiro a fazer isso. Mas, porém, eu não sei qual é a realidade que essa pessoa vive com a mãe. Então, eu não posso dar essa orientação e acreditar que isso vai dar certo. Então, eu teria que ter o quê? Um acompanhamento dessa pessoa. E foi o que eu orientei ela mais tarde também, para ela me procurar, para a gente poder ver o que pode ser feito ali. Porque de primeira mão foi o que ela me disse. Então, eu respondi conforme o que ela me falou, mas por trás disso tem toda uma preocupação de mãe, tem todas aquelas crenças de mãe,
que acontece. Então isso aí eu trouxe para vocês aqui para a gente fazer essa reflexão. Como que a gente está criando os nossos filhos? Como que estamos criando os nossos filhos? Porque assim como eu quero ser um pai e uma mãe melhor, eu também preciso olhar se eu estou criando um filho melhor para o mundo. Não basta só eu querer ser o pai ou a mãe, desejar ser o pai ou a mãe melhor do mundo. Eu preciso verificar se isso realmente vai fazer bem para ele e se isso realmente faz sentido para ele ser, no futuro, uma pessoa melhor para o mundo.